Deus restaurador, Deus que cura por amor. Milagres eu verei, bom demais para não crer. Bom demais. Aleluia! Ele é bom demais para não se crer nele. Aleluia! Diga assim comigo, diga: o Senhor é poderoso para fazer infinitamente mais do que aquilo que eu peço, do que aquilo que eu penso, segundo o poder que opera em nós. Diga: Ele é poderoso. Diga: Ele é poderoso. Diga: Ele é poderoso. Diga: Ele é poderoso. Aleluia! Glória a Deus. Nada é impossível ao que crê. Tudo é possível ao que crê. Diga: tudo é possível. Diga: o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir em Cristo Jesus cada uma das minhas necessidades, sejam elas físicas, emocionais, materiais, financeiras. Ele é poderoso. Você pode dar um glória a Deus? Glória a Deus! Aleluia. Olha para a pessoa que está do seu lado e diz assim: Ele é poderoso. Glória a Deus. Senta um pouco. Graças a Deus. Que bênção. Você está animado, irmão? Eu quero dizer algo para você. O Senhor é poderoso para fazer infinitamente mais. Não tem fim. É infinitamente mais do que aquilo que a gente pede ou do que aquilo que a gente pensa, segundo o poder. E o poder já está operando na sua vida. Fique certo. Pode ser que você esteja passando por algum problema, alguma dificuldade, mas Jesus diz: olha, tenha bom ânimo, porque eu venci. Ei, Jesus já venceu para você. Você não tem que vencer problema nenhum, não. Jesus já venceu para você. Amém. Glória a Deus. Por isso nós temos motivos para viver alegres, animados, porque o Senhor é bom e Ele cuida de nós. Você está aqui? Quem veio ontem para a conferência profética? Nós tivemos uma conferência, irmãos. Eu sei de uma coisa: coisas foram mudadas de lugar. Essa cidade foi abalada pelo poder que foi derramado, irmão, nesse lugar. Foi um tempo glorioso. Se você não veio, você perdeu. Mas você que veio, eu tenho certeza que você foi grandemente acrescentado. Nós temos um vídeo aí para passar. Presta atenção aí. Um pouquinho. Glória a Deus. Foi bênção demais. Fomos marcados nesses dias. Foi um tempo glorioso. Graças a Deus. Onde é que estão as pessoas que fizeram aniversário essa semana ou estão fazendo aniversário hoje? Tem alguém? Ninguém fez aniversário? Ah, o João Paulo, tá certo. Tem mais alguém? Pode ser de nascimento, de casamento. Tem alguém? Glória a Deus. Só você, tá vendo? Que privilégio. Você se alegra com a vida do João Paulo? Estende suas mãos para cá, vamos orar por ele. Pai, em nome de Jesus, nós te agradecemos pela vida do nosso irmão. Nós cremos mesmo que até aqui a tua poderosa mão está sobre a vida dele, mas nós cremos que você tem muitas coisas para fazer, para realizar e para operar na vida dele. Nós oramos por ele, nos alegramos por mais um ano de vida e declaramos muitos anos de vida, saúde, paz, e que a tua graça permaneça sempre abundante sobre a vida dele e que seja uma nova estação recheada de bênçãos, de avanço, de refrigério, de prosperidade. Essa é a nossa oração e declaramos se manifestando na vida dele, no nome de Jesus. Quem crê diz amém. Glória a Deus. Uma salva de palmas para ele. Glória a Deus. Parabéns. Que bênção. Vamos de Verbo News. Tudo pronto? Preste atenção aí para você não perder nada da nossa programação. 28 de janeiro, culto de celebração, e está começando mais um Verbo News. Aqui você fica por dentro de toda a nossa programação, então fique ligado para não perder nada.
Terça é dia de verbo em casa, mas nesse período os VCs estão de recesso. Em breve retornaremos com a nossa programação normal e com certeza nessa quinta começa o seminário de escatologia. Prepare-se para uma imersão no estudo do fim dos tempos com o maior escatologista do Brasil. O evento é gratuito e aberto ao público. Participe e traga convidados. Uma das ações do projeto Bem na Hora é a arrecadação de alimentos em todos os cultos de ceia. O nosso propósito é ser um socorro bem presente para as pessoas da nossa igreja e da comunidade em geral. E você já pode fazer parte disso. Traga 1 quilo de alimento não perecível no próximo domingo e seja um socorro bem na hora. Em nossa vida, sempre vamos enfrentar desafios. Por isso é importante sermos bem treinados para enfrentar cada um deles. Estudar a palavra de Deus fará toda a diferença. Aprenderemos a tomar posse de tudo que já foi conquistado para nós. Vamos avançar na vontade do Senhor para a nossa vida, em um ambiente de fé, provando do sobrenatural, influenciando toda a nossa família. Aqueles que estão à nossa volta conhecerão a nossa melhor versão. Venha para o Rema e reflita quem Deus lhe criou para ser. Um treinamento bíblico que lhe apresentará a si mesmo. Rema, o seu melhor você. Agora é a sua vez de estudar no maior centro de treinamento bíblico do mundo e ter a sua vida transformada pela palavra. As matrículas para a turma desse ano já estão abertas. E exclusivamente nesse mês de janeiro, nós estamos com um desconto de 15% na matrícula. Então corre, aproveita esse desconto porque é só até quarta. Passe na secretaria e faça já a sua matrícula. A nossa igreja recebeu uma profecia em 2021 de que seríamos como um farol para a nossa região. Assim, iniciamos a primeira fase do Projeto Farol e estamos empenhados na aquisição do terreno onde nossa nova sede será construída. Seja um cooperador do que Deus está realizando em nossa cidade. Garanta já o seu tijolinho ou a camisa do Projeto Farol. Assim, você vai acelerar a construção dessa grande obra. Ou então, contribua através do Pix, teresinaeroporto@verbodavida.com. Visite nosso estande e seja um investidor dessa visão. Sua generosidade constrói essa grande obra. Hoje queremos te indicar o livro Guia de Sobrevivência dos Últimos Dias do autor Rick Renner. Nós sabemos que estamos vivendo em tempos difíceis, mas a vontade de Deus é que estejamos preparados para esses dias. Ao ler este manual de sobrevivência, você vai aprender que ações deve ter para proteger você e sua família, além de aprender estratégias para impedir os ataques do diabo. As respostas que você precisa para se manter em vitória e ser bem-sucedido estão nesse livro. Então passa no Verbo Shop e adquira já o seu. O Verbo News termina aqui, mas você pode continuar conectado com a nossa igreja pelas redes sociais. Tenha uma semana abençoada e até mais. Bênção, glória a Deus. As matrículas do maior centro de treinamento bíblico do mundo já estão abertas e os 15% de desconto nessa matrícula só vai até quarta-feira. Não perde essa oportunidade. No final, se você ainda não fez o Rema, eu quero dizer para você, não perde essa oportunidade. Às vezes a gente fica falando com o Senhor, Pai, eu quero uma oportunidade para crescer, eu quero melhorar, eu quero me desenvolver no conhecimento da palavra, eu quero aprender a evangelizar, eu quero aprender a cuidar das pessoas, eu quero aprender a ministrar a palavra. Irmão, quando Deus abre uma oportunidade como o Rema, aí às vezes a gente deixa passar. Deus abriu essa oportunidade para você. Se você quer crescer, quer amadurecer, quer avançar naquilo que Deus tem para a sua vida, no propósito de Deus, nos planos de Deus, quer aprender a ouvir a voz do Espírito, você quer aprender mais sobre a palavra, vem estudar no Rema e certamente sua vida, seu ministério, sua família nunca mais serão os mesmos. Então não perde essa oportunidade, 15% de desconto, meu Deus do céu, o Rema é uma mãe.
E só vai até quarta-feira, tá bom? Não perde essa oportunidade. Passa lá no nosso balcão de informações no final e você pode sair daqui matriculado no Rema. Amém? Quinta-feira nós vamos ter o seminário de escatologia, né? Vai começar na quinta, sexta e sábado. Então, uma grande oportunidade que você tem para se aprofundar mais na palavra, conhecer sobre as profecias dos últimos dias. Talvez você nem saiba o que é escatologia. Pastor, eu nunca ouvi falar nessa palavra. Pronto. É muito importante, então, que você venha para você saber sobre o que é. E aqui você vai aprender sobre o anticristo, sobre o tribunal de Cristo, sobre o arrebatamento, o que é o paraíso, o que é o inferno, para onde a gente vai quando a gente morre, para onde foi um parente, um familiar nosso quando ele morreu. O que ele está fazendo agora? O que está acontecendo com ele agora? Tudo isso, irmãos, nós vamos aprender ao longo desse seminário. E eu tenho certeza que você vai ser grandemente abençoado. Pastor, o que é a grande tribulação? O que é o tribunal de Cristo? O que é o tribunal do trono branco? O que são os julgamentos, os juízos? O que é o milênio, o estado eterno, a nova Jerusalém? Irmão, tudo isso nós vamos estudar. E eu quero convidar você, encorajar você a não só vir, mas trazer algum convidado com você, porque eu tenho certeza que vai valer a pena. Eu já vim o ano passado, pastor, e no outro ano também. Olha, vai ter, eu garanto para você, vão ter muitas coisas novas, muitas novidades, porque esse assunto, ele é inesgotável. O professor não é bom não, mas a matéria é muito boa e eu sei que você vai sair daqui grandemente abençoado. Então, quinta, sexta e sábado, marca aí na sua agenda, nós temos um compromisso e eu quero encorajar você a vir os 3 dias, porque vai ser uma sequência. Nós vamos falar sobre várias coisas, vários acontecimentos em forma cronológica. Vai ser muito fácil para você aprender. Quem sabe o ano que vem não seja você que vem dar aula aqui. Então, não perde essa oportunidade e traz algum convidado com você. Quando a gente fala sobre escatologia, até mesmo as pessoas do mundo, gente que não conheceu Jesus, gostam desse tema, se interessam por esse tema. Então é uma boa oportunidade para você trazer alguém que não é convertido, ou trazer alguém de uma outra igreja, ou alguém que talvez esteja afastado do evangelho, mas não perde essa oportunidade, irmão. Vem, traz alguém com você, eu tenho certeza que será uma grande bênção. Amém? Você vai estar aqui? Olha para a pessoa que está do seu lado e diz assim: olha, quinta-feira, sexta e sábado, nós temos um compromisso, 19 horas, amém? Graças a Deus. Tem alguém que está visitando a gente hoje pela primeira vez? Faz um sinal com a sua mão. Cadê o pessoal que está nos visitando? Olha, só gente bonita hoje, aquela agência de modelos que mandou o pessoal. Deixa eu pedir para você, por favor, fica de pé para que a igreja possa conhecer você. Olha aí, que bênção. Você que está perto dessas pessoas, você já sabe o que fazer. Glória a Deus, que prazer, que honra ter você aqui conosco. Glória a Deus, que bênção. Então, em nome da nossa igreja, eu queria agradecer a sua presença, dizer que é uma honra, um privilégio ter você aqui conosco. Sinta-se muito à vontade, é uma bênção ter você aqui. Se você já congrega em alguma igreja, manda um abraço para o seu pastor, para o seu líder. Se você ainda não congrega em nenhuma igreja, você precisa congregar. E se você nos dá o privilégio de congregar conosco, será uma grande honra. No final, nós temos uma sala preparada para você, com muito carinho. E lá é a nossa sala VIP. E a gente quer dar um presente para você. Nós queremos te receber de uma maneira mais calorosa. Lá vai ter alguma coisa para você comer, para você beber. Então, no final, talvez eu volte, ou a pessoa que vai estar ministrando. E aí vamos sinalizar para você e a nossa equipe vai te levar até lá, tá bom? Uma salva de palmas para os nossos convidados. Que prazer, que honra ter você aqui conosco. Vamos passar para um outro momento do nosso culto. Vamos falar sobre dízimos e ofertas. Eu queria que você abrisse comigo lá em Hebreus, no capítulo 11, no verso 4.
Você abriu? Hebreus capítulo 11, verso 4. Eu queria só que você deixasse marcado aí na sua Bíblia. E nós vamos passar um vídeo rapidinho. Aqui. Cobrindo pessoas da nossa igreja, pessoas da sociedade de um modo geral e instituições, né, que estejam precisando. E o nosso projeto, graças a Deus, irmãos, tem alcançado muitas pessoas, mas nós precisamos aumentar isso. Tem mais gente que a gente pode alcançar e nós fazemos essa arrecadação todos os domingos de ceia, os primeiros domingos de cada mês, né? Você já sabe disso. Eu queria desde já agradecer a todos vocês que contribuem, né, com esse projeto, que atendem a essa convocação. Mas eu quero dizer que nós precisamos avançar ainda mais. Tem mais pessoas precisando, tem mais instituições. E você viu aí, essa instituição, é o Lar Preciso Viver. Ele trabalha com pessoas que têm câncer, mas a maior parte são crianças, né? Então são pessoas que estão desacreditadas, que a família não tem condições de manter. E essas instituições, irmãos, fazem um trabalho excepcional. E a nossa igreja tem abençoado eles. E você precisa ver a alegria deles quando a gente chega lá com esses alimentos. Então eu quero encorajar você a continuar, né, investindo nesse projeto, trazendo os alimentos, né? E não precisa ser só no dia de ceia, não. Você pode trazer quando você quiser. E nós estamos aqui abertos. Nosso departamento social está aqui aberto mesmo para receber essas cestas, esses alimentos. E quando a igreja não consegue atingir as nossas metas, né, de alimentos, vindo por doações, então a nossa igreja supre financeiramente a nossa instituição. Então a sua oferta, a minha oferta, o nosso dízimo, né, o meu dízimo, o seu dízimo, também parte do que nós doamos em dinheiro, em oferta aqui na igreja, também ajuda a comprar esses alimentos para a gente estar abençoando o máximo de pessoas possível que esteja precisando. Talvez você não se identifique e diga, eu não preciso, eu já tenho o que comer, eu já tenho o que vestir, está tudo bem. Mas tem pessoas que não têm, irmãos. E nós como igreja temos essa função de ajudar aquele que precisa, aquele que está passando fome. Só quem passa fome é que sabe como é difícil, como é ruim, né? E a gente precisa mesmo ter esse olhar, né, junto à sociedade, porque a nossa igreja é relevante. Você crê nisso? Então eu quero encorajar você a estar trazendo mesmo o alimento e também a estar ofertando nessa obra, a estar fiel no seu dízimo, na sua oferta, porque a gente pode fazer muito mais coisas. Amém? Você abriu lá em Hebreus capítulo 11, verso 4. Diz assim: pela fé, Abel ofereceu a Deus mais excelente sacrifício do que Caim, pelo qual obteve testemunho de ser justo, tendo a aprovação de Deus quanto às suas ofertas. Por meio dela, também, mesmo depois de morto, ainda fala. Olha que coisa interessante. A Bíblia fala que Abel ofereceu a Deus mais excelente oferta ou sacrifício do que Caim. Esse texto está falando sobre oferta. É possível alguém dar uma oferta e é possível alguém dar uma oferta mais excelente. A Bíblia diz que Caim ofertou também, mas a Bíblia diz que a de Abel foi mais excelente que a dele. Então, quando nós estamos nesse momento da oferta, nós precisamos sempre pensar: será que a minha oferta está sendo uma oferta de excelência? Será que essa oferta está sendo uma oferta que vai agradar a Deus? Veja, o texto continua dizendo que através dessa oferta, Abel teve o testemunho de ser justo. Ou seja, a nossa oferta produz um testemunho de que nós somos justos. Tem pessoas no mundo que são contra, que dizem assim: você está dando dinheiro na igreja, você está dando dinheiro para pastor. Quem já ouviu isso aqui? Eu já ouvi várias vezes. Mas sabe por que eles falam isso? Porque eles não nasceram de novo. Os olhos do entendimento deles estão cegos. Eles não têm um testemunho de que são justos. Ou seja, só quem oferta é quem tem um testemunho de que é justo. A sua oferta produz um testemunho de que você nasceu de novo e de que você é justo.
E aí diz, tendo a aprovação de Deus quanto às suas ofertas. Irmãos, eu não sei você, mas quando eu leio isso, isso gera temor na minha vida. Porque a minha oferta produz a aprovação de Deus. Eu não quero chegar diante de Deus e ser reprovado nas minhas ofertas. Veja, Caim deu oferta, mas ele foi reprovado. Por causa da intenção, por causa da quantia, por causa daquilo que estava no coração dele. Mas a Bíblia fala que existe uma maneira correta de darmos. A Bíblia diz que Deus ama quem dá com alegria. Precisamos dar alegres, animados. E não podemos dar, irmãos, aquilo que sobra. Jesus disse que os ricos davam grandes quantias, mas era do que sobrava. Enquanto que a viúva, ela deu pequenas moedas, poucas moedas, mas era tudo que ela tinha. Então isso nos mostra que a oferta está relacionada à proporção e não à quantidade. Você está aqui? E isso vai dizer, isso vai produzir o testemunho de que somos justos e de que há uma aprovação de Deus através das nossas ofertas. Mas olha que coisa interessante. Ele continua dizendo, por meio da oferta que ele deu, Abel também, mesmo depois de morto, ainda fala. Uau, essa aqui é forte. Olha só, Abel não fez nenhum milagre, não curou ninguém. Abel não pregou para ninguém. Abel não serviu na igreja, não foi para o culto. Abel não fez nada de extraordinário, mas ele é lembrado até hoje por causa da oferta dele. Veja como oferta é algo sério. Eu não sei você, irmão, mas eu quero ser lembrado pelas minhas ofertas. Você está aqui? Eu quero ser lembrado pelas minhas ofertas. Porque a Bíblia diz que depois de morto, a oferta de Abel ainda fala. Uau, isso é forte. Então, com essa consciência, entendendo que oferta é algo sério diante de Deus. A Bíblia diz que aquele que retém mais do que convém é pura perda. Mas a Bíblia fala que a alma generosa prosperará. Com essa consciência de que você ama o Senhor e de que você quer mesmo que essas ofertas produzam resultados eternos. Separa a tua oferta, se você vai dizimar, devolver o dízimo ao Senhor, separa o teu dízimo. Nós temos os envelopes aí, se você vai fazer isso através de dinheiro em espécie, você tem um envelope aí na sua frente. Se você vai usar os meios digitais, nós temos o Pix aqui atrás, temos o QR Code que você pode fazer. Lá atrás nós temos as tesoureiras com as maquinetas de cartão que você pode fazer através do cartão de crédito, do débito. E você que está nos assistindo, você já sabe o que fazer, tem um QR Code aí. Você que é membro dessa igreja, já tem aí a conta da igreja armazenada aí no seu Pix. Então não deixa de participar desse grande momento, desse momento que também faz parte do nosso culto. Quando a gente vem para cultuar ao Senhor, irmãos, a nossa oferta faz parte do nosso culto. Você crê assim? Então com essa consciência, separa o teu dízimo, separa a tua oferta e vamos cumprir esse princípio, amém? Você está pronto? Graças a Deus. Então levanta aí o seu envelope. Se você vai fazer através de dinheiro em espécie, se você fez através de outro meio, levanta suas mãos e vamos render graças ao Senhor. Pai amado, nós te damos graças pelo privilégio, pela oportunidade que temos de ofertar na tua casa. Nós não fazemos isso de qualquer maneira, mas fazemos isso de todo o nosso coração, porque entendemos que as nossas ofertas produzem resultados eternos. Sabemos que tem muitas pessoas que precisam ser alcançados por essa palavra, que precisam ser alcançados através do alimento, através de roupas, através daquilo que podemos fazer, Pai. E nós cremos mesmo que esse dinheiro já chegou pela fé. E eu oro por cada um dos meus irmãos, aqueles que estão contribuindo, aqueles que não estão contribuindo. Eu oro, Senhor, por favor e graça, portas abertas. Eu declaro dinheiro chegando sobre a vida deles, oportunidades sobrenaturais chegando, aumento, promoção no trabalho. Aqueles que estão desempregados, eu gero, Pai, empregos sobrenaturais. Em nome de Jesus, recebe a nossa adoração através das nossas ofertas e dos nossos dízimos. No nome de Jesus, quem crê diz amém. Sai do seu lugar, vem com alegria. Estão vindo tempos de abundância, mesmo que eu não sinta, eu já posso ver. Estão chegando
estão chegando. Estão vindo tempos de abundância, mesmo que eu não sinta, eu já posso ver. Estão chegando, estão chegando. Yahvé, Rafa, Elohim, Shaddai, Jireh, Adonai, se manifestará. Yahvé, Rafa, Elohim, Shaddai, Jireh, Adonai, se manifestará. Deus se manifestará. Se o adorar, Deus se manifestará. Se o buscar, Deus se manifestará. Se o chamar, Deus se manifestará. Porque eu adoro. Se o adorar, Deus se manifestará. Se o buscar, Deus se manifestará. Se o chamar, Deus se manifestará. Yahvé se manifestará. Jireh se manifestará. Rafa se manifestará. Se manifestará. Yahvé se manifestará. Jireh se manifestará. Rafa se manifestará. Se manifestará. Yahvé, Rafa, Elohim, Shaddai, Jireh, Adonai, se manifestará. Pai, nos edificando, nos instruindo, trazendo a nós aquilo que o Senhor deseja trazer. Muito obrigada, Pai, porque nós não viemos aqui para sairmos da mesma forma que entramos, mas nós viemos a esse lugar nessa noite para sermos, Pai, instruídos, enriquecidos, transformados, abastecidos. Sim, Senhor, nós seremos fortalecidos, levantados. Aqueles que precisam ser consolados serão consolados. Aqueles que precisam ser levantados serão levantados. Pai, muito obrigada, porque a Tua palavra é poderosa nela mesma. E ainda que hajam debilidades, limitações humanas entre aqueles que falam e aqueles que ouvem, Pai, o Teu Espírito pode penetrar muito mais forte e profundo do que qualquer voz. E eu creio, Senhor, no Senhor falando nessa noite aos nossos corações, trazendo a nós as mudanças necessárias, trazendo a nós, Pai, as revelações, Pai, as inspirações, as convicções e o convencimento necessário para que nós nos transformemos segundo a imagem daquilo que o Senhor deseja para cada um, individualmente e também coletivamente como igreja. É assim que nós cremos, é assim que nós oramos, sabendo que o Teu poder se manifesta e
e o teu poder se aperfeiçoa nas nossas fraquezas. É assim que nós oramos e declaramos que será nessa noite. Seremos, Pai, abastecidos e seremos tocados pela tua manifestação nessa noite, nesse lugar, através da palavra poderosa, que é infalível, imutável, inigualável, poderosa e incomparável, Senhor. Nós cremos no teu poder, nós cremos na tua manifestação, nós cremos na tua boa e doce unção se manifestando nesse lugar, das diversas formas que precisam ser manifestas para que possamos ser alcançados. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Você crê assim também? Amém. Aleluia, glória a Deus. Você pode sentar aí no seu lugar. Obrigada, gente. Podem sentar também. Boa noite, queridos, graça e paz. Vou lhe dar mais uma chance. Boa noite, querido, graça e paz. Amém. Agora sim, esse é o verbo Teresina que todo mundo conhece. Amém? Que bênção. Que bom estarmos aqui juntos para podermos cultuar ao Senhor, receber da palavra que Ele tem para ministrar aos nossos corações. Podermos dar ao Senhor também aquilo que é devido, né? O fruto dos nossos lábios, que manifesta o coração grato. É sempre tão bom podermos estar aqui. Não é mais um culto apenas, é o culto das nossas vidas. Todo culto que nós viemos, irmãos, não é apenas mais um culto. É um culto que pode mudar as nossas vidas para sempre. Ah, mas eu já tive a minha vida transformada. Sim, mas você já chegou à perfeita varonilidade? Nenhum de nós ainda, mas nós estamos caminhando para essa perfeição em Cristo e por isso nós somos sempre transformados à luz da palavra e pelo poder do Espírito. Amém? Eu quero ministrar nessa noite algo que o Senhor compartilhou ao meu coração, baseado na vida de um apóstolo muito conhecido. Você deve saber sobre o apóstolo Pedro. Quem já ouviu falar? Eu gosto muito de olhar para a vida de Pedro e aprendo muito olhando para algumas experiências que ele teve. Eu acredito que isso vai também, de alguma maneira, enriquecer as nossas vidas nessa noite, trazendo edificação, trazendo conserto naquilo que precisa ser consertado, mas, acima de tudo, trazendo a instrução para nós todos que precisamos ser instruídos. Amém? E eu queria dar um tema para essa mensagem. A mensagem de hoje é de negador a pregador, uma história de frutificação. Amém? Você pode abrir sua Bíblia comigo lá em Mateus capítulo 4, verso 18. Mateus capítulo 4, verso 18. Você chegou lá? A Bíblia diz o seguinte: caminhando junto ao mar da Galileia, viu dois irmãos, Simão, chamado Pedro, e André, que lançavam as redes ao mar, porque eram pescadores. Diga, eles eram pescadores. E Jesus disse a eles: vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens. Então eles deixaram imediatamente as redes e o seguiram. Você já deve ter visto, ouvido sobre esse texto. Você já deve ter ouvido falar que Pedro era pescador e que Jesus o transformou ou prometeu transformá-lo em pescador de homens e não mais um pescador de peixes. Mas o que nos chama a atenção, algumas chaves vão ser dadas nessa noite. Se você gosta de anotar, eu te encorajo a anotar algumas instruções que vão ser dadas a nós hoje pelo Espírito. E a primeira delas, que quando nós olhamos para esse texto inicial, que vai contar sobre a vocação, o chamamento dos discípulos ali, que estavam vivendo sua vida no cotidiano, estavam ali praticando as suas profissões. E não sei se você sabe o contexto na época em que os discípulos foram convocados ali por Jesus, e o contexto entre os judeus era mais ou menos da seguinte forma: o menino, quando ele ia crescendo, ele ia aprendendo sobre as Escrituras, e havia momentos em que ele passava por testes, e quando ele ficava mais amadurecido, ele passava por um teste semelhante a um vestibular, onde ele precisava mostrar que havia aprendido as Escrituras. Caso esse menino fosse aprovado, ele poderia então ter um mestre, poderia então ter um rabino, alguém que ia ser o seu discipulador, alguém que ia o instruir, segundo as Escrituras, para um chamamento divino. Então, quando esses meninos eram aprovados, eles recebiam esse mestre. Mas quando eles eram reprovados, eles iam seguir as demais profissões, eles iam para as demais áreas de trabalho, as demais áreas profissionais. Então, muito provavelmente, esses meninos que estavam aqui pescando tinham sido reprovados nesse vestibular
da Bíblia, esse vestibular das Escrituras. Você está comigo? Então, não é uma coisa mecânica, robótica, não é porque Jesus chegou e convenceu aqueles homens que estavam ali exercendo seu trabalho de uma forma assim, automática. E eles saíram como aqueles robôs que a gente vê em desenho animado, quando Jesus disse, venham e me sigam, né? E eu vou fazer de vocês pescadores de homens. E aí eles largaram imediatamente e saíram como robôs. Não é por causa disso, mas porque eles estavam recebendo a grande oportunidade da vida deles. Aquilo que tinha sido frustração antes, agora eles sabiam que Jesus estava fazendo. Jesus estava dizendo, olha, agora eu vou ser o mestre de vocês. Agora vocês não vão mais estar sozinhos. Vocês agora vão ter quem os instrua, quem os ensine, quem os guie nesse caminho que vocês querem chamado vida. Você está comigo? Então, não foi uma coisa assim, simplesmente mecânica, automática, que fez com que eles largassem tudo e seguissem a Jesus. Mas o fato é que quando eles ouviram o chamado de Jesus, eles sabiam o que estava sendo feito. E eles sabiam que poderiam renunciar à sua vida para então viver a vida que Jesus estava propondo. E é interessante porque a Bíblia vai nos dizer claramente que eles deixaram imediatamente as redes e seguiram Jesus. E isso, de alguma maneira, traz chaves e anuncia para nós também algum ensinamento. Eu quero trazer essa chave para você nessa noite. A primeira de todas as que nós vamos falar hoje é renuncie o seu passado. Se você quer viver uma história de frutificação no Senhor, se você quer viver uma história segundo o coração de Deus para a sua vida, se você quer viver um chamado divino, a despeito de qual seja a área, se você quer viver para Deus, você precisa entender de uma vez por todas. Esqueça, renuncie o seu passado. Você não pode querer viver uma nova história com Deus, independente de você ser crente agora ou há muitos anos. Você não pode querer viver uma nova história com Deus se você não estiver disposto a renunciar àquilo que você vivia e fazia no passado. Sameire, então, todas as pessoas vão precisar largar os seus trabalhos, suas profissões e seguirem a Cristo? Não, claro que não. Não é sobre isso que eu estou falando nessa noite. Muito provavelmente, você é alguém que vai ser usado por Deus na área em que você trabalha. Porque já pensou se todos nós fôssemos pastores, evangelistas, mestres, apóstolos e profetas? Não haveriam ovelhas na igreja, não haveriam discípulos na igreja, existiriam sempre pessoas disputando púlpito. E não é assim no reino de Deus, não é assim no corpo de Cristo. Nós temos cada um nossas funções individualmente. E Deus conta com você aonde você está. Você pode ser uma bênção sendo quem você é no lugar onde você está. Você pode frutificar sendo o profissional que você é onde você trabalha. Deus pode usar você como juiz, Deus pode usar você como comerciante, Deus pode usar você como garçom, Deus pode usar você como uma tesoureira no ambiente, Deus pode usar você como alguém que trabalha numa secretaria, Deus pode usar você como vendedora de tapioca, Deus pode usar você onde você estiver. A questão é como você está disposto ou disposta a renunciar à sua vida anterior para viver a vida que Deus tem para você. Quando a Bíblia nos mostra sobre aquilo que Pedro, junto com os demais, fizeram aqui, largando as suas redes, em outras palavras, eles estão renunciando à vida que tinham para viver uma nova vida. Então você talvez não precise largar o seu trabalho. Pode ser que Deus esteja falando ao seu coração nessa noite sobre você se dedicar exclusivamente ao ministério. Não é sobre isso que eu estou falando diretamente, mas pode ser que Deus esteja falando com você sobre isso. Mas Deus pode fazer com que você seja uma bênção e que você seja alguém que frutifica onde você está, fazendo o que você está, desde que você entenda, agora você está vivendo uma nova vida. Seu passado precisou ser deixado de lado, ele precisou ser deixado para trás. Para viver uma vida de frutificação, é preciso estar disposto e disposta a deixar o passado lá atrás. Outro dia eu estava conversando com uma pessoa e ela compartilhava comigo como era difícil para ela deixar uma história que aconteceu no passado há 30 e tantos anos atrás. E eu pensava, meu Deus, como alguém consegue ainda passar por situações assim, né? É tão comum, nós ouvimos tantas histórias, irmãos, quando conversamos com pessoas, quando lidamos com pessoas, de casos que estão mal resolvidos desde muitos anos atrás, até hoje. E muitas vezes, sem que nós percebamos, nós estamos presos ao nosso passado, quando Deus já denunciou e já nos anunciou a necessidade de deixarmos aquilo para trás. E nós estamos lá nos segurando naquela situação, naquela história, naquele relacionamento, às vezes num negócio que já deveria ter sido deixado, num procedimento que já deveria ter sido abandonado. Nós permanecemos agarrados àquilo e não conseguimos receber o novo de Deus, porque estamos com nossas mãos do coração ocupadas com o passado.
A Bíblia fala que Pedro e os demais aqui precisaram largar as redes. Eles precisaram soltar as redes. Esse soltar fala exatamente disso que eu estou te falando. É necessário você abrir mão do que estava em você e com você, para você poder receber algo novo que Deus quer te dar. Então, se você quer receber uma vida nova, se você quer viver uma vida nova, e se você quer frutificar, já que estamos no ano da frutificação, e eu quero pontuar isso com você. Quando falamos aqui sobre o ano da frutificação, irmãos, não se trata apenas de nós recebermos frutos, mas se trata de nós darmos frutos. É um tempo de não mais recebermos respostas, mas de darmos respostas ao Senhor. Começarmos a produzir segundo o que Deus deseja que nós produzamos. Não mais segundo o que nós queremos, mas segundo o que Deus deseja. Porque é muito cômodo para nós vivermos segundo os nossos desejos, mas Deus está nos chamando para vivermos segundo a sua vontade, os seus desejos. Você está aqui ainda ou já foi para casa? Outro texto que também está em Mateus, eu gostaria que você fosse até lá, é Mateus capítulo 26. Diga comigo, para viver o novo, é preciso renunciar ao passado. Talvez velhos hábitos, talvez velhas associações, talvez velhos caminhos. Sabe, muitas vezes é mais fácil você deixar um velho hábito do que deixar talvez uma velha associação, do que deixar um velho relacionamento. Mas Deus está nos chamando realmente para vivermos algo novo, renunciando o que está no passado. Às vezes vai ser doloroso, talvez. Às vezes você vai ter dificuldade. Pode ser que pessoas te desencorajem a isso. Mas se por um acaso você tem essa impressão de que vai ter essa resistência, o Espírito Santo está apontando para você nessa noite. Você precisa deixar o passado no passado. Amém? Você chegou lá em Mateus capítulo 26. Eu disse o versículo. E você não foi guiado para saber qual é? Estou brincando com você. Mateus 26, no versos 33. Agora nós vamos ver algo que acontece com Pedro, depois de ele já ter passado por experiências onde viu o que Jesus podia fazer. No verso 33 a Bíblia diz que ali dentro do contexto onde Jesus falava sobre a sua ressurreição, sobre a sua morte, Pedro vai e fala o seguinte, ele diz no verso 33, ainda que venhas a ser um tropeço para todos, nunca o serás para mim. Jesus estava falando, olha, haverá de acontecer em que eu me tornarei, né, a pedra de tropeço, e essa pedra de tropeço, quando Jesus está falando isso, não é porque ele vai se tornar um problema, mas é porque ele iria se tornar um escândalo para os judeus daquela época, para o povo daquela época, e dentro desse contexto ele diz, olha, você pode até ser um tropeço para qualquer pessoa, para todo mundo, mas para mim não. Pedro diz depois assim, e Jesus fala para ele, em verdade eu te digo que nesta mesma noite, antes que o galo cante, tu me negarás 3 vezes. E Pedro disse ao Senhor a seguinte coisa, ainda que me seja necessário morrer contigo, de modo nenhum te negarei. E todos os discípulos também disseram o mesmo. Agora olha para mim e deixa eu te falar. Olha o que a gente está vendo agora, aquele Pedro que havia sido convocado por Jesus, chamado por Jesus, a deixar a sua velha vida e receber uma nova vida, começar uma nova história, se tornar um pescador de peixes, deixar de ser um pescador de peixes e se tornar um pescador de homens. E ele agora está dizendo para Jesus assim, olha, Jesus, pode até você ser um problema e um escândalo para todo mundo, mas eu de maneira nenhuma serei escandalizado por você. Jesus, pode todo mundo te deixar, mas eu estou disposto até mesmo a morrer com você. E sabe, quando eu vejo Pedro falando isso, eu percebo como muitas vezes nós crentes, nos dias de hoje, sem que precisemos negar ou não negar a Cristo, nós muitas vezes fazemos promessas ao Senhor que nós não estamos dispostos a cumprir. A gente vai ver aqui que Pedro faz algo que muita gente não tem cuidado de não fazer. Ele simplesmente diz, olha, eu não vou negar você, eu não vou deixar você, eu estou disposto a morrer. E aí a gente canta, eu estou disposto a morrer por ti. E a gente vai e fala palavras ao Senhor, mas na primeira oportunidade que a gente tem de viver aquilo que nós estamos prometendo ao Senhor que viveremos, nós simplesmente deixamos aquilo que falamos de lado e seguimos segundo as nossas próprias emoções. E a segunda chave que eu quero falar para você nessa noite é que se você quer viver uma vida de frutificação, você precisa entender, é preciso ter cuidado com o que você promete ao Senhor e às pessoas.
Se você quer deixar essa vida que você tinha e ter uma vida nova, uma vida de frutificar para o Senhor, é preciso entender que nós precisamos ter muito cuidado com o que nós prometemos ao Senhor e com o que nós prometemos às pessoas. Às vezes nós estamos sendo enredados, irmãos, e entramos em complicações porque estamos falando aquilo que não estamos dispostos a cumprir ou a pagar o preço necessário para que se cumpra. Pedro diz algo ao Senhor que parece muito bonito e às vezes a gente quer impressionar o Senhor com as nossas palavras bonitas, como se o Senhor não conhecesse os nossos corações. E é por isso que Jesus, sabendo de como Pedro estava agindo naquele momento, ainda que estivesse dizendo as melhores palavras, envolvido e impelido pelos melhores sentimentos, Pedro estava dizendo algo que ele não estava disposto a cumprir. E sabe que muitas vezes nós queremos impressionar o Senhor com nossas palavras belas, com nossas lindas canções, com nossas boas orações. E o Senhor está lá olhando e pensando, Ele não está disposto a viver isso. Senhor, eis-me aqui, faça como queres. Faça mesmo? Será que nós estamos mesmo interessados em que o Senhor faça exatamente como Ele quer? Ou será que nós estamos dizendo isso porque nós queremos fazer uma moeda de troca com Deus, onde nós dizemos, Senhor, faça como você quer, e aí o Senhor faz como eu quero? Será que ainda estamos aqui ou já fomos para casa? Pedro promete não negar, mas nós vamos ver nos versos seguintes que logo se cumpre o que Jesus havia dito. No verso 69, ainda do mesmo capítulo, do capítulo 26, a Bíblia diz que estava Pedro assentado fora no pátio e aproximando-se uma criada, ela lhe disse, também tu estavas com Jesus, o Galileu. E ele, porém, o negou diante de todos. Diga, diante de todos. Às vezes você vai dizer coisas diante só do Senhor, mas vai ter a oportunidade de cumprir diante de todos. E é preciso ter cuidado, porque o Senhor vai nos cobrar exatamente aquilo que nós dissemos, quer seja no secreto, quer seja no público. Uma hora nós vamos ter a oportunidade de cumprir aquilo que falamos. E diante de todos ele estava ali, e a Bíblia diz que ele negou o Senhor diante de todos, dizendo, eu não sei o que dizes. Pedro se fazendo de doido. Só Pedro agiu assim. Ninguém mais dentro do Evangelho, ninguém mais sendo crente agiu dessa forma, né? Amém? E a Bíblia diz assim, no verso 71, e saindo para o alpendre, agora em outro cenário, em outro lugar, uma nova oportunidade. Pedro foi visto por outra criada, a qual disse aos que ali estavam, este também estava com Jesus, o Nazareno. E no verso 72, ele negou outra vez, com juramento. Ele diz, não conheço tal homem. Agora Pedro está passando, não somente mais, de se fingindo de doido, dizendo que não sabe o que a mulher diz, como ele agora está mentindo, eu não conheço tal homem. Que coisa grave, queridos. Que coisa grave. Alguém fazer uma promessa, e entenda, a promessa aqui que eu estou dizendo, não é aquele tipo de promessa que a pessoa faz, que diz que vai caminhando de joelhos até o Canindé, não, lá no Ceará. Mas ele se compromete com suas palavras diante do Senhor. E ele, de repente, ele agora não está mais somente dizendo que não sabe do que estão falando. Ele está agora mentindo. E sabe que às vezes a gente fica escandalizado ao ver a história assim, mas a gente mesmo, talvez, em algum momento, por alguma razão, em algum lugar, com alguma pessoa, agiu igualzinho. Eu já vi, irmãos, pessoas dizerem coisas que se comprometeram e de repente elas se fazerem de doidas, como Pedro, não sei nem do que estão falando, mas também já vi gente mentindo sobre coisas que um dia elas se comprometeram diante de pessoas ou mesmo diante do Senhor. Às vezes pessoas que disseram, pode contar comigo, estou aqui para o que precisar. E na primeira ocasião que a gente chama para contar com a gente e com ela, aquela pessoa diz, não, eu não posso. Não, eu não, não, acho que não entenderam bem, não posso não. Deve ter sido um engano, não. Você está aqui ou você já foi para casa? Pedro agora está mentindo diante dos homens sobre algo que ele havia prometido diante do Senhor. No verso seguinte, no verso 73, diz, logo depois, aproximando-se, os que ali estavam, disseram a Pedro, verdadeiramente, és também um deles, porque o teu modo de falar o denuncia. Sabe que às vezes a gente está querendo se fazer disfarçado por aí, mas até a forma como a gente fala diz que a gente é crente? Você já deve ter tido a experiência de conversar com alguém que se afastou do Evangelho, se afastou dos caminhos do Senhor. E aí, quando essa pessoa fala em algum momento, sem você saber muito sobre a história dela, você pensa, rapaz, eu acho que ele era crente.
Eu acho que esse aí era crente e não está sendo agora. Mas porque o nosso modo de falar vai denunciar o lugar onde nós estamos, em quem nós estamos plantados, com quem nós estamos aliançados. Fica fácil identificar na nossa fala. E a Bíblia diz que ali, aquela pessoa identificou que Pedro tinha um modo de falar que denunciava ele por ter andado com Jesus. No verso 74 diz, então, começou ele a praguejar e a jurar. Diga misericórdia. Não conheço esse homem. E imediatamente cantou o galo. Então Pedro se lembrou da palavra que Jesus lhe dissera, antes que o galo cante, tu me negarás 3 vezes. E saindo dali, chorou amargamente. Sabe, muitas vezes a gente não tem muito tempo para cair em si, mas tem coisas que nós fazemos que percebemos que é tão gritante diante do Senhor, que mesmo em pouco tempo a gente já vai perceber o vacilo que deu. O deslize como foi feio, em pouco tempo fica notório, fica claro. E Pedro cai em si quase que instantaneamente, depois de ter visto se cumprir aquilo que ele tinha prometido ao Senhor. Ele fica arrependido, ele fica dolorido, ele chora amargamente. E talvez a história pudesse parar ali, talvez a história pudesse parar aqui e nunca mais nós ouvíssemos falar sobre Pedro. Mas o que eu quero pontuar para você com essa parte da história é a chave que fala o seguinte: não se intimide diante das perseguições. Sabe, talvez você, em alguns momentos, queira se calar, queira se, como é que eu posso dizer, recuar mesmo, por causa do que as pessoas estão falando. Porque lá no meu trabalho me perseguem porque eu sou crente. Porque lá no meu trabalho me perseguem porque eu oferto, porque eu dizimo. Porque na minha família o povo fica criticando, dizendo que eu dou dinheiro para pastor. Porque na minha família as pessoas ficam falando porque agora eu vivo na igreja. Ei, querido, não se intimide por essas perseguições. Mantenha o seu passo para que você tenha uma vida de frutificação. Você não pode ser paralisado por aquilo que as pessoas podem te fazer. Sabe, é muito importante a gente entender que a gente precisa parar de olhar para a derrota que pode ser produzida pelas mãos dos homens. Nós precisamos ficar com a vitória que pode ser produzida pelas mãos do Senhor. Sabe, você precisa entender, para de olhar para os maus, o mal que os homens podem te causar, e começa a olhar e colocar os olhos no bem que só o Senhor pode te fazer. Não olha para o que as pessoas podem fazer contra você, mas olha para o que o Senhor pode fazer em teu favor. Se você olhar para o que o Senhor pode fazer em teu favor, você vai perceber que tem mais motivos para ser impulsionado a permanecer do que para recuar das suas convicções. Sabe, nós não somos dos que retrocedem, nós somos dos que avançam. Você não é do tipo de pessoa que se cala e que diz, não sou crente não, eu só vou para a igreja às vezes, só para que as pessoas te aceitem. Você não é assim, você é alguém segundo o coração de Deus. Quando você é questionado, você diz, sou crente de Bíblia debaixo do braço, de ir para a igreja todo domingo e toda quinta-feira, e se brincar eu vou todo dia, e se achar ruim eu vou toda hora. Por que agora eu só quero viver dentro da igreja? E não é melhor viver dentro da igreja e a igreja dentro de mim do que eu viver no mundo e dentro de mim está o mundo também? Sabe, você não pode se intimidar pelo que as pessoas podem te causar. Você precisa entender, o poder dos homens pode até matar. Pedro estava com medo de ser morto por causa da perseguição. Ele viu o Senhor, que era todo poderoso ali perante eles, que fazia sinais, operava maravilhas, prodígios, fazia curas, trazia libertação aos oprimidos e cativos do diabo. E de repente ele vê esse homem sendo morto, crucificado, humilhado perante todos. Eu acho que Pedro pensou, o que não vão fazer comigo, que sou um mero mortal? Pedro não tinha nem o Espírito Santo ainda, porque até aqui o Espírito Santo não tinha sido dado como novo nascimento através de Cristo para eles. Pedro ainda era apenas um judeu que tinha visto as obras de Jesus. Depois é que o Senhor vai soprar sobre eles o Espírito e eles vão nascer de novo. Pedro e os demais discípulos experimentam o novo nascimento, a conversão. E posteriormente o Espírito Santo vem sobre eles. Lá em Atos, quando vem o dia de Pentecostes ali acontecendo, eles recebem o Espírito Santo sobre eles. Então ele tem as duas experiências depois, mas até aqui ele era um homem simples, comum, com medo de ser morto. E sabe, às vezes nós, mesmo já tendo o Espírito Santo dentro de nós, somos tentados a ter medo do que o homem pode nos causar, do que o homem pode nos fazer. Eu lembro do tempo da pandemia, que tinha gente que tinha medo de congregar. Por causa do que poderiam falar, por causa do que poderiam dizer, porque os familiares ficavam perseguindo, vai para a igreja, vai pegar Covid.
E as pessoas com medo do que o homem ou do que as pessoas, do que a lei podia causar. Não, porque tem uns decretos aí. Eu lembro que meu marido disse assim, eu só vou parar de fazer culto aqui se por um acaso eu for preso. Ou se o Ministério se o Ministério Verbo da Vida, a minha supervisão, disser, não faça mais, feche as portas da igreja, porque aí eu tenho que me sujeitar à minha liderança. Mas caso contrário, eu vou fazer culto aqui até o dia que me levarem algemado. E ele ia fazer mesmo, porque eu sei e eu conheço o marido que tem. Porque ou nós estamos fechados com o Senhor e vamos frutificar para Ele, ou nós vamos viver uma vida que é só de palavras e não é de ações. Sabe, você precisa entender que pode ser que os homens possam te causar algum mal, que as pessoas que estão lá ao seu redor te causem algum tipo de mal. Mas só o poder de Deus é o que realmente pode te guardar, é o que realmente pode te salvar. O poder dos homens pode até matar, mas só o poder de Deus gera vida. Mesmo que venha a morte, Ele mata a morte. Só o poder de Deus, queridos, pode fazer por nós aquilo que vai superar o que qualquer pessoa possa nos causar. Para de querer retroceder nas suas convicções. Às vezes, como Pedro, você pode estar olhando somente para as circunstâncias momentâneas. E você não é um crente que vive de momentos, você é um crente que vive de eternidade. A eternidade é a tua certeza e convicção maior do que todas. Pode ser que um momento ou outro passe, mas a tua verdade sobre a vida eterna não vai passar. Você sabe que ainda que você morra, você vai viver em Cristo. A Bíblia diz, ainda aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Não importa as circunstâncias do momento, nós vamos permanecer fiéis ao Senhor, porque Ele é a nossa segurança de eternidade. E Ele não mudou, queridos. Mas Pedro estava ali, assustado, com a derrota que podia ser momentânea. Nós vamos ver depois, em João, no capítulo 21. Eu queria que você fosse para lá comigo, João, capítulo 21. Agora, nesse contexto, Jesus já havia morrido, Jesus havia ressuscitado, aparecido inicialmente para os discípulos, mas Pedro está no tempo de espera entre aquilo que o Senhor havia falado sobre ele, havia falado sobre a igreja, havia falado sobre tudo que haveria de acontecer e a real concretização do que Cristo havia falado. Pedro estava entre o tempo em que ele recebeu as palavras e em que ele receberia o cumprimento, a realização. E esse lugar é o lugar que quase todos nós, em algum momento da nossa vida, das nossas vidas, nós também passamos. O lugar da espera entre o que foi dito e o que foi cumprido. Está comigo? Todos nós temos algum lugar na vida onde recebemos alguma palavra e ainda estamos aguardando o cumprimento dela, ou que já recebemos uma palavra e recebemos também já o cumprimento. Mas entre uma coisa e a outra sempre há um tempo chamado espera. Pedro está dentro desse tempo de espera. Jesus já apareceu aos discípulos, mas agora ele está prestes a aparecer novamente. E Pedro, não tendo nada para fazer, decide fazer o contrário do que Jesus tinha dito. A Bíblia diz no verso 3 que Pedro disse o seguinte: eu vou pescar. Agora deixa eu te perguntar. Jesus tinha dito lá atrás, quando nós lemos em Mateus capítulo 4, que da agora por diante ele faria Pedro pescador de peixes ou de homens. Por que Pedro agora está inventando de pescar peixe? Você está entendendo, querido, como às vezes não faz sentido. E a gente olha para Pedro fazendo isso e fica, rapaz, por que Pedro fez isso? Mas às vezes nós estamos fazendo a mesma coisa com as nossas vidas. Deus já disse algo, a gente creu no que Deus disse, a gente até caminhou naquilo que Deus falou por um tempo, mas por alguma razão, a gente de repente está fazendo o contrário do que tinha dito, do que Deus tinha dito, do que o Senhor tinha falado e do que até nós havíamos prometido. Pedro diz, eu vou pescar. E aí não bastasse Pedro dizer que vai pescar, os discípulos vendo isso, disseram, nós também vamos contigo. Alguns desses discípulos que disseram, nós também vamos contigo, eram também os que estavam no momento em que Jesus convocou Pedro e os demais para serem pescadores de homens dali por diante. Porque Pedro não estava só no momento em que foi chamado. E aí esses mesmos homens que tinham visto e ouvido Jesus dizendo, olha, de agora por diante eu vou fazer vocês pescadores de homens, estavam dizendo, Pedro, tu vai pescar, a gente também vai. Olha a tragédia. Seguindo aqui, ele diz, saíram e entraram no barco e naquela noite nada apanharam. Diga, nada apanharam. Por que não apanharam? Não tinha peixe naquele mar?
Não tinha peixe naquela água. A verdade, queridos, é que eles não apanharam porque aquilo que eles podiam apanhar com a pescaria agora só era possível com o Cristo, com a palavra do Senhor. Porque fora disso, eles iam ter sempre fracasso. Talvez Pedro e os demais acharam que ia acontecer com eles como já tinha acontecido na pesca maravilhosa, onde eles pegaram tantos peixes que não conseguiam nem mesmo segurar com as redes. Talvez eles achavam que iam ter o mesmo sucesso sem que tivesse o Senhor. E deixa eu te dizer, qualquer coisa que você faça sem o Senhor é a certeza do fracasso. Talvez você está pensando aí que você sabe muita coisa. Pedro era um pescador experiente. Mas fazer qualquer coisa, ainda que você tenha muita experiência, sem o Senhor, é certeza de fracasso. E eles nada apanharam. No verso 5, a Bíblia diz, perguntou-lhe Jesus, filhos, tendes aí alguma coisa de comer? Eles responderam, não. Então lhes disse, lançai a rede à direita do barco e achareis. Assim fizeram e já não podiam puxar a rede. Tão grande era a quantidade de peixes. Aquele discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro, isso é o próprio João escrevendo sobre ele mesmo. Ele diz, aquele discípulo a quem Jesus amava é João se descrevendo, dizendo que ele era o discípulo a quem Jesus amava. Aí ele diz, disse a Pedro, é o Senhor. Simão Pedro, ouvindo que era o Senhor, cingiu-se com sua veste, porque se havia despido, e lançou-se ao mar. Mas os outros discípulos vieram no barquinho, puxando a rede com os peixes, porque não estavam distantes da terra, senão quase 200 côvados. Ao saltarem em terra, no verso 9, diz, viram ali umas brasas, e em cima peixes, e havia também pão. Disse-lhe Jesus, trazei alguns dos peixes que acabastes de apanhar. Simão Pedro entrou no barco e arrastou a rede para a terra, cheia de 153 grandes peixes. Oxe, não eram eles que não tinham apanhado nada? Por que agora tem 153 grandes peixes? Porque agora eles tinham uma palavra que os fazia ter o sucesso esperado. Jesus tinha dito, lança aí as redes. E conforme Jesus disse, foi o que eles escolheram. Sabe, quando nós temos o Senhor, aquilo que antes não dava certo, passa a dar certo. E a Bíblia diz que não obstante serem tantos, a rede não se rompeu. Mesmo sendo 153 grandes peixes, a rede não se rompeu. No verso 12 diz, disse-lhe Jesus, vinde e comei. E nenhum dos discípulos ousava perguntar-lhe, quem és tu? Porque sabiam que era o Senhor. Veio Jesus, tomou o pão e lhes deu, e de igual modo o peixe, e já era esta a terceira vez que Jesus se manifestava aos discípulos depois de ressuscitado dentre os mortos. Agora veja bem, Jesus já tinha ressuscitado, já tinha aparecido aos discípulos, eles já tinham visto Jesus, mas por alguma razão, entre aquele tempo em que Jesus havia dado palavras a eles e o tempo do cumprimento dessas palavras, aqueles discípulos começaram a retroceder no seu procedimento. E sabe, você pode até ter em algum lugar caminhado bem na sua jornada cristã, mas por alguma razão, de repente, por causa da espera, você acabou desfalecendo e quando menos esperava, estava caminhando fora da vontade de Deus. Mas eu quero te dizer, entenda uma das chaves de hoje. Você precisa aprender a resistir ao tempo da espera. Resista ao tempo da espera. Ainda que pareça que alguma coisa não está acontecendo, resista durante esse tempo. E fique com a palavra que você recebeu inicialmente, porque ela vai se cumprir. Sabe, muitas pessoas desistem do plano de Deus por causa da espera dos processos. Nem tudo, querido, vai acontecer como a água que foi transformada em vinho em instantes. Tem coisas na nossa vida cristã que levam tempo para se cumprir. Nem tudo vai ser num piscar de olhos, nem tudo vai ser num estalar de dedos. Algumas coisas podem demorar mais do que o que nós gostaríamos, mas tenha certeza de uma coisa, entre o tempo da espera, o tempo da palavra, o tempo da promessa, o tempo de espera e o cumprimento dessa palavra, você está sendo amadurecido. Você está sendo aperfeiçoado para viver aquilo que Deus te prometeu. E eu não sei o que Deus pode ter te prometido, mas eu sei de uma coisa, o meu Deus e o seu Deus é fiel para cumprir. Mesmo que Pedro tenha vacilado e voltado a pescar, mesmo que os discípulos tenham ido naquela jornada junto com ele, Jesus chega e não fala nada sobre tê-los visto pescando. Jesus não chega e condena eles e diz assim, por que vocês estão pescando peixes? Eu não já disse que vocês tinham que ser, a partir de agora, pescadores de homens? Não, Jesus já tem preparado um cenário para recebê-los, senta com eles, come com eles, dá pão a eles, prepara tudo. E ali ele tem mais um tempo de comunhão com os discípulos, mostrando também que o Senhor, mesmo quando vê os nossos erros, Ele está disposto a nos perdoar.
Eu quero ir agora para o verso 15 aí do mesmo capítulo, você só passa um pouquinho e diz assim: depois de terem comido, perguntou Jesus a Simão Pedro: Simão, filho de João, amas-me mais do que estes outros? Ele respondeu: sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. E ele lhe disse: apacenta os meus cordeiros. Pedro tinha tido a oportunidade de negar a Jesus 3 vezes. Agora Jesus está dando a Pedro a chance de dizer que o ama 3 vezes. Porque o Senhor, Ele trabalha com a necessidade que nós temos. Eu fico imaginando como ficou o coração de Pedro, sabendo que tinha negado Jesus, aquele a quem ele disse que estava disposto até mesmo a morrer com ele. E agora, como ficou o coração de Pedro diante do Senhor? Eu imagino que se fôssemos nós diante de Jesus, nós ficaríamos envergonhados de termos falhado naquilo que prometemos, de termos falhado naquilo que falamos, diante do Senhor e diante de outros. Mas Pedro vai ter uma nova oportunidade, mostrando essa nova chave que eu quero te dar. A nova chave que eu falo agora, lendo esse texto, é: o seu futuro ainda está de pé. Pode ser que você tenha falhado durante o tempo, pode ser que você tenha resistido pouco tempo durante o tempo que você deveria resistir, pode ser que você tenha dado fruto durante um tempo e depois você tenha vacilado, mas o teu futuro, querido, ainda está de pé, o seu futuro ainda está intacto, não importa o teu passado, não importa nem se o presente está bagunçado, o teu futuro está lá esperando você. O que você precisa agora é de uma nova chance, e o Senhor, Ele está disposto a dar novas chances todos os dias para nós. Jesus diz: apacenta os meus cordeiros. Nos versos 16 em diante, Jesus vai dizer, a Bíblia vai dizer, tornou a perguntar-lhe pela 2ª vez: Simão, filho de João, tu me amas? Ele lhe respondeu: sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. E disse-lhe Jesus: pastoreia as minhas ovelhas. Presta atenção nisso. Primeiro Jesus diz: apacenta os meus cordeiros. Depois ele diz: pastoreia as minhas ovelhas. Pela 3ª vez, Jesus lhe perguntou: Simão, filho de João, tu me amas? Pedro entristeceu-se por ele ter lhe dito pela 3ª vez: tu me amas? E respondeu-lhe: Senhor, tu sabes todas as coisas. Tu sabes que eu te amo. Jesus lhe disse: apacenta as minhas ovelhas. Sabe, queridos, eu fico imaginando agora Pedro frustrado de Jesus estar perguntando várias vezes. Talvez Pedro ficou assim: rapaz, Jesus não acredita mais que eu o amo. Depois de eu ter falhado 3 vezes com ele, depois de eu ter vacilado, Jesus agora nem acredita mais quando eu digo que amo. Mas de verdade, querido, Jesus não estava precisando ouvir várias vezes de Pedro para ter certeza de que Pedro estava dizendo a verdade. Mas ele queria que Pedro percebesse que mesmo que ele tivesse falhado 3 vezes, Jesus estava dando 3 novas chances para ele fazer diferente. Sabe, talvez você tenha falhado 10 vezes. 10 vezes o Senhor vai te dar chances de acertar. E quando as chances vierem, saiba perceber que é o Senhor te dando a oportunidade de fazer diferente. Talvez você magoou alguém no passado, você ficou muito mal. Você vai ter a oportunidade de trazer o perdão a essa pessoa e também de restaurar o amor para com ela. Talvez você passou 10 vezes por alguém e fez algo de ruim. Deus vai te dar 10 novas chances de fazer algo de bom. Sabe, o que é interessante, o Senhor, Ele diz: Pedro, apacenta as minhas ovelhas. Talvez se fôssemos nós, meros mortais, nós iríamos olhar para alguém e dizer: não vou botar fulano para liderar e apacentar as ovelhas não, porque em outro tempo ele foi muito inconstante. Ele errou, ele vacilou, prometeu uma coisa e não cumpriu. Eu disse que ele fizesse uma coisa, ele fez outra. Talvez o nosso coração ficasse tentado, queridos, a escolher outra pessoa. Jesus poderia escolher outros dos discípulos para fazerem o trabalho que ele tinha pretendido para Pedro. Mas é interessante porque Pedro continua recebendo o crédito de Jesus. É interessante porque Pedro continua recebendo a nova chance do Senhor. E sabe, isso me mostra algo. Entenda de uma vez por todas. Esqueça o passado. O Senhor não fica te condenando pelas coisas que você fez. Ele quer te dar uma nova história e transformar você numa nova pessoa. Ah, mas Samira, eu nasci de novo e o que eu fiz de errado foi depois de eu ter nascido de novo. Esqueça o passado. O Senhor quer te dar uma nova história e te transformar numa nova pessoa. Talvez você fique olhando para as coisas que aconteceram e você fica se condenando mais do que o diabo até mesmo te condena. Porque ele é o nosso acusador. E eu vou te dizer uma coisa, às vezes a gente faz tão bem o trabalho de acusador que o diabo não precisa nem fazer nada. Às vezes a gente fica se acusando. Às vezes a nossa própria alma, a nossa própria mente fica gritando, apontando as nossas falhas. E o Senhor fica dizendo: vai, não peques mais, eu não te condeno.
E é interessante, Pedro recebe a missão de Jesus. Ele diz, olha Pedro, se você me ama, apacenta os meus cordeiros. Pedro, se você me ama, pastoreie as minhas ovelhas. Pedro, se você me ama, apacenta as minhas ovelhas. E sabe o que isso me mostra? Que talvez seja uma chave também importante para você. Apacentar, cuidar e liderar são provas de amor ao Senhor. Às vezes a gente quer vir para a igreja e só receber, e só receber, e só receber. Mas quando nós nos envolvemos no cuidado a outras pessoas, e isso não quer dizer somente que você vai estar como pastor, cuidando de pessoas, mas também quando você serve em qualquer área da igreja, você está cuidando das pessoas que aqui chegam. Quando você faz isso, querido, você não faz porque você quer se promover, você não faz porque se você fizer por querer se promover, vai ter curta duração o teu serviço, você não vai resistir por muito tempo. Se você faz visando a alcançar alguma posição ou a visão de alguém, você vai fazer por um tempo, mas logo você vai se cansar e desistir. Porque você não vai receber tapinha nas costas toda vez que tiver escalado. Mas quando você faz por amor ao Senhor, você faz entendendo, eu estou fazendo porque eu amo o Senhor. E como ele disse a Pedro, se você me ama, apacenta as minhas ovelhas. Se você me ama, então cuida das minhas ovelhas. Se você me ama, então cuida e pastoreia as minhas ovelhas. O que isso significa, queridos, é que só dá para você cuidar, liderar, apacentar e servir se você amar antes ao Senhor. É uma prova de amor ao Senhor fazer esse serviço àqueles que chegam à igreja. Pedro, depois disso, vai ter muitas lindas experiências. Pedro se torna alguém responsável por cuidar das igrejas e até mesmo ser um exemplo para os demais ministros da sua época. Pedro vai se tornar um homem tão poderoso, tão eloquente, que no meio de uma situação onde a igreja já está sendo perseguida, os discípulos são batizados no Espírito Santo, começam a ser ameaçados, começam a ser perseguidos. Pedro se levanta e faz um discurso onde 3.000 pessoas são batizadas. Pedro se levanta agora como um homem eloquente lá em Atos. Se você for ler com calma, eu não vou ter tempo de expor isso aqui, mas quando nós vemos em Atos no capítulo 2, dos versos 13 em diante, até o verso 41 mais ou menos, Pedro vai defender algo de uma tese tamanha que ela é exemplo até para as pessoas que hoje trabalham com direito. De tão linda a defesa de Pedro naquela ocasião, assim como temos outros momentos em que Paulo também faz defesas e teses lindas. Pedro se torna ali um homem cheio da eloquência que só o Senhor podia dar. Ele se deixa ser transformado de um homem iletrado, um simples pescador, bruto muitas vezes, impetuoso ao ponto de ameaçar e fazer aquilo que ele fez com um guarda, cortando a orelha dele quando Jesus estava prestes a ser traído e entregue àqueles homens que queriam matá-lo. Pedro agora se torna um homem eloquente, falando e pregando para uma multidão, defendendo sua posição de fé, dizendo, olha, eu estou fazendo isso porque meu coração está cheio de alegria. Aquele Jesus a quem vocês mataram era de fato o Cristo, ele era o Messias prometido pelo Senhor. E Pedro começa a defender aquilo que ele cria no meio de uma multidão que quer matar. De repente, aquele homem que era um negador se tornou o grande pregador, Pedro. E não só isso, querido, ele tem resultados maravilhosos, porque até hoje eu não preguei para 3.000 pessoas serem batizadas. Mas Pedro prega na sua primeira versão, na sua primeira pregação, ele está ali pregando para uma multidão e 3.000 pessoas são batizadas. E sabe o que isso me mostra? Essa chave eu também quero te dar. Suas experiências podem gerar transformação em outras pessoas. Pedro passou por uma série de situações onde ele poderia desistir, onde ele poderia dizer, Deus desistiu de mim, o Senhor desistiu do meu chamado, o Senhor desistiu da minha vida, eu não sou digno do Senhor. Mas ele decide mudar a história depois de ter tido uma profunda experiência com Jesus, que é a palavra, e com o Espírito Santo, quando ele recebeu o batismo. Sabe o que isso me mostra? Nós precisamos também experimentar essas experiências com a palavra, quando você olha e vive o sobrenatural, quando o poder de Deus e a operação maravilhosa do poder de Deus te tocam, você se torna alguém ousado, cheio do Espírito, disposto até mesmo a morrer de fato por Ele. E eu quero te dizer, se você ainda não passou por essa experiência, você precisa ter profundas experiências com o Senhor, de parar de viver dentro do natural, na esfera das suas próprias convicções, na esfera da sua mente, da sua alma, nas suas questões, nos seus questionamentos, nas suas dúvidas, nas suas culpas, e começar a viver debaixo do poder do Espírito, querido, porque isso é o que vai, de fato, transformar você. Sabe?
Depois nós vamos ver em outros capítulos, como o capítulo 4 de Atos, nós vamos ver a história de Pedro, não somente mais sendo um pregador, mas ele agora sendo descrito como um homem cheio do Espírito. Esse texto eu queria que você abrisse lá comigo. Atos, capítulo 4, verso 8. A Bíblia diz assim: então Pedro, cheio do Espírito Santo, diga cheio do Espírito Santo. Pedro não está cheio de si, Pedro não está cheio de boa vontade, Pedro não está cheio de muitas outras coisas, Pedro está cheio do Espírito Santo. Ele lhes disse: autoridades do povo e anciãos. E ele começa a falar: nós hoje fomos interrogados sobre o propósito do benefício feito a um homem enfermo, de modo porque foi curado. Pedro agora é descrito como um homem cheio do Espírito e também como alguém que tinha sido usado para curar pessoas. A Bíblia diz no verso 13, da seguinte forma: ao verem a intrepidez de Pedro e João. Os mesmos pescadores lá do começo agora são pessoas intrépidas ao ponto de pessoas conseguirem ver. A Bíblia diz: sabendo que eles eram homens iletrados e incultos, admiraram-se e reconheceram que haviam eles estado com Jesus. No verso 14 diz: vendo com eles o homem que fora curado, nada tinham que dizer em contrário. Pedro agora é descrito como um homem cheio do Espírito Santo, intrépido e usado para ser também um instrumento nas mãos de Deus para curar outras pessoas. Sabe o que isso me mostra? Se encher do Espírito vai nos trazer ousadia para viver o sobrenatural e para levar outras pessoas a viverem também. Sabe o que isso me mostra? É que aquilo que antes parecia ser um rapaz sem jeito, sem nenhuma forma, sem ter um futuro, agora é alguém que é considerado cheio do Espírito, intrépido, tão diferente de quem ele era, que todo mundo tem que dizer: esse aí andou com Jesus. Sabe, eu não sei se você busca alguma coisa na vida, mas uma boa coisa para você buscar é você falar de uma forma tal que as pessoas digam: esse aí anda com Jesus, esse aí anda com Cristo, esse aí é de Jesus, esse aí não tem como ninguém negar, esse é de Jesus. Sabe, atente-se para o fato de Cristo ter transformado você em outra pessoa. Ei, pense e entenda de uma vez por todas: você é mais poderoso do que o que você imagina, você é mais ousado do que o que você imagina, você é mais sábio do que o que você imagina. E eu vou te dizer mais: você é mais poderoso, mais ousado e mais sábio do que você vê agora. Você não sabe o que Deus vê quando olha para você, mas Jesus olhava para Pedro e não viu o homem iletrado lá que era pescador de homens. Ele olhava para Pedro e via um homem cheio do Espírito. Ele via alguém intrépido, ele via alguém ousado, pronto para desfazer as obras do diabo. Sabe, quando o Senhor olha para você, é isso que ele vê. Amém. Ele não vê suas culpas, ele não vê o seu passado, ele vê aquilo que você pode ser debaixo do poder dele. Amém. O diabo fica lançando e lembrando o passado da gente todos os dias, irmãos. Mas o Senhor, quando olha para nós, ele não fica olhando para trás, ele fica olhando para frente. Pedro, aquele rapaz que na morte de Cristo tinha negado ele, agora depois da ressurreição de Cristo, decide até mesmo morrer por amor a ele, ao ponto de ter sido crucificado depois por servir ao Senhor. E eu te pergunto, querido, o que transformou aquele Pedro medroso? O que transformou aquele homem que não tinha coragem de dizer que tinha andado com Cristo, que não tinha coragem de dizer que conhecia a Cristo? O que transformou esse homem naquele homem ousado? Diga: o Espírito e o poder da palavra, que era o próprio Cristo. Às vezes a gente está entendendo só que as nossas palavras estão dando ações a nós. Mas eu quero te dizer, o Senhor está nos chamando para sair desse nível onde as nossas palavras são apenas palavras. E Ele vai nos levar para um momento onde atitudes de amor e de fé vão brotar no nosso coração, porque nós vamos olhar para a vida em vez da nossa morte no passado. Vamos olhar para o nosso futuro em vez daquilo que aconteceu lá atrás. Ei, o diabo pode até estar lançando culpa em você hoje, mas o Senhor não está olhando para você e olhando suas culpas. Talvez alguém aqui precise ouvir isso, chegou aqui condenado, cabisbaixo, olhando para trás, olhando para o que fez. Deus não está olhando para o que você fez, Deus está olhando para você e o que Ele faz em você. Às vezes a gente está sendo crente que olha só para a morte de Cristo, mas a gente precisa olhar para a ressurreição. A gente precisa olhar para o poder que operou para levantar Jesus, porque aquele poder que operou para levantar Jesus é o mesmo poder que opera para nos levantar.
são homens, queridos, que nos levantam. Deus usa pessoas, Deus usa homens, é claro. Mas o que nos levanta de fato é o poder de Deus. O que nos levanta de fato é uma vida de comunhão com Ele. É uma experiência profunda com o Espírito Santo, que não é só uma força, mas é uma pessoa que nos levanta, nos ergue quando ninguém pode fazer. Quando ninguém estiver lá, querido, é o poder que vai te levantar. O mesmo poder que ressuscitou Jesus é o que veio também sobre Pedro e é o que veio sobre sua vida. É o que veio sobre Pedro para mudar aquele homem medroso num novo homem. Transformar ele ousado, intrépido, um homem que pregava e que curava pessoas. Ei, você não imagina o que Deus pode fazer com você. Você não imagina o que Deus quer fazer com você. Sabe, mesmo que você tenha visto muitos sinais, muitas maravilhas. Pedro também tinha visto. Mas não é você ficar vendo sinais e maravilhas que muda você em outra pessoa. O que muda você em outra pessoa é ter uma profunda experiência com a palavra e o poder de Deus. E essa experiência, querido, vai além de você sentar num culto no domingo para assistir a uma mensagem ou para ouvir boas músicas. Não, isso fala de uma vida com Deus. Isso fala de você estar na sua casa e você ter tempos de oração. Você estar na sua casa e ter tempos de devoção e ter tempos de estudo da palavra. O que você tem feito no seu tempo em casa? Essas respostas são as que vão te levar e te conduzir a uma vida de fato de frutificação. Sabe, aquilo que aconteceu com Pedro, ele deixou de ser um homem medroso, que estava ali debaixo da pressão dos perseguidores, dos ameaçadores do evangelho, e se tornou alguém pronto até mesmo a morrer por Cristo. Alguém que estava pronto e poderoso o suficiente para levar cura a outras pessoas, não por ele mesmo, mas pelo que o Senhor havia feito nele. Não pelas próprias mãos dele, mas pelas mãos do Senhor operando sobre ele. Sabe o que aconteceu com Pedro? Ao ponto de transformá-lo na melhor versão. Um outro homem, um outro Pedro. É o que também pode acontecer com você. Não é em vão, querido, que a gente tem, por exemplo, esse ano, no Rema, o slogan, a sua melhor versão. Porque nós sabemos que a palavra e o poder do Espírito podem transformar você numa versão de você, que você nem conhece ainda. A palavra pode transformar você, como Cristo mudou um simples pescador em sábio e eloquente pregador. Você não imagina o que a palavra pode fazer com a sua vida também. Você pode pensar, o que será que essa palavra pode fazer em você? O que será que essa palavra pode fazer com você? O que será que essa palavra pode fazer através de você? Você não faz ideia porque você só conhece o seu passado, mas o Senhor conhece o seu futuro. Ei, a palavra vai transformar você em outra pessoa. Alguém que nem mesmo você conhece ainda. A palavra vai fazer você passar por diferenças como Pedro, que saiu de um Pedro negador a um Pedro pregador. Sabe, aquilo foi uma forte experiência com a palavra, uma forte experiência com o Cristo, que era a palavra encarnada. Foi uma forte experiência com o Espírito Santo, que fez Pedro sair de um cenário de derrota e passar para um cenário de plena vitória em Cristo. Ainda que estivesse morrendo por amor ao Evangelho, sabia que no Senhor haveria um galardão muito maior a esperá-lo. A palavra e o poder, queridos, vão causar um grande rebuliço na sua vida. Eu não quero que você saia daqui nessa noite alheio a essa verdade. Talvez você está pensando, mas a minha vida está a mesma coisa sempre. Ei, chegou o tempo de você sair da mornidão e entrar no fervor do Espírito. Chegou o tempo de você parar de ficar ouvindo as experiências de outras pessoas e você viver as suas experiências. Experiências que vão marcar a sua vida de tal forma que vai levar você a marcar outras pessoas. Porque a experiência de Pedro, a princípio era só dele, mas se tornou uma convicção tão forte que Pedro tinha condições e convicções suficientes para mudar a vida de outras pessoas. Quando ele falava, pessoas eram convencidas, não pela experiência que ele passou, mas pelo mesmo poder que tinha operado sobre ele e agora operava sobre o que ele falava. Você pode se levantar aí no seu lugar. E deixa eu te dizer, você vai se ver sendo e fazendo coisas que você nem imagina. Se alguém chegasse para Pedro e dissesse, Pedro, você vai deixar de ser pescador de peixes e vai se tornar pescador de homens, talvez Pedro risse. Talvez Pedro olhasse e dissesse, você só pode estar ficando doido. Talvez você está ouvindo o que eu estou falando hoje e está aí pensando, ela só pode estar ficando doida. Ela só está falando isso porque ela não me conhece. Ei, eu não te conheço, mas o Espírito Santo conhece você bem direitinho. E eu quero te dizer, eu quero declarar isso mesmo sobre a sua vida. Você vai se ver fazendo coisas
E sendo de uma forma tal que você nem imaginou e as pessoas nem vão te reconhecer. Elas vão olhar para você e vão dizer: meu Deus, como ele está diferente. Meu Deus, como ela está diferente. O que foi que aconteceu? Você vai ver como Deus vai levar você a posições, a lugares, a pessoas e até a coisas que você nunca nem pensou em viver. Deus vai fazer isso na sua vida. Eu quero te dizer, você vai ter experiências que você nem sequer pediu a Deus. Você nem sequer viu alguém ter. Mas Deus vai fazer você experimentar. Para que você perceba como o poder e a palavra transformaram você em alguém diferente. Sabe, quem te conheceu pelo teu passado não te conhece mais. Quem olhou você lá atrás não sabe quem você é agora no Senhor. Mas eu quero te falar, além de alguém que te conheceu no passado, não te conhecer agora, vai te conhecer menos ainda daqui a uns anos. Eu posso ver futuro sendo transformado, sabe? Eu não sei se você já viu aquelas terras rachadas que tem vários caminhos percorrendo sobre ela. E você vê as rachaduras seguindo por caminhos diferentes. E no meio da terra seca, de repente você vê brotando uma folhinha ali. Você vê brotando uma plantinha ali. Em uma daquelas rotas começa a vir o fruto. Em uma daquelas rotas começa a aparecer aquilo que ninguém podia imaginar que podia surgir. E vai ser assim na sua vida. No meio das muitas rotas que você já trilhou, no meio da sequidão que um dia você viveu, você vai ver brotar de repente aquilo que só Deus podia fazer. Você vai ver brotar frutos que você nunca imaginou que podiam ser dados por sua vida. Eu não estou falando sobre o que você vai receber, eu estou falando sobre coisas que você vai viver, sendo e fazendo e dando ao Senhor. Aleluia. Talvez você fique aí pensando, mas eu já vivi experiências demais. Você vai viver experiências que você nunca imaginou. Coisas que você nem desejava ter. Virão para você, porque a palavra vai estar em você tão arraigada, que quando alguém olhar vai dizer: ei, Jesus está nele, ele está em Jesus. Não vai ser como só Pedro que ouviu, ele esteve com Jesus. Vai ser: ele está com Jesus, ela está com Jesus. Ah, o Senhor é visto através da vida de fulano. Ah, o Senhor é visto através da vida de ciclano. A melhor coisa, o melhor elogio que você nunca imaginou receber, você talvez esteja prestes a receber. Sabe qual é o melhor elogio que você pode receber de alguém? É alguém olhar para você e dizer: eu vejo Jesus em você. Pedro teve que ouvir, mesmo negando: ei, ele esteve com Jesus. Ei, eu vi Jesus. O jeito de falar é de Jesus. O jeito de andar é de Jesus. O jeito que ele procede é de Jesus. Ei, fique pronto para pessoas verem Jesus em você. Verem o amor de Jesus em você em operação. Verem o poder de Jesus em operação através da sua vida. Fique pronto para isso. Porque a palavra e o poder de Deus vão fazer um rebuliço na sua vida. Ah, mas na minha família eu sou conhecido como a pessoa problema. E como é que você é conhecido no céu? Ah, mas lá no meu trabalho eu sou conhecido por ser assim. E lá no céu, como é que você é conhecido? Porque Deus está te lembrando hoje que não importa como as pessoas te conheceram. O que importa mesmo é como Ele te conhece. É como Ele sabe que você é. Não era sobre Jesus ter sido negado por Pedro diante da criada, ou diante da outra criada, ou diante das pessoas que perguntaram se ele conhecia Jesus. Era sobre o fato de Jesus saber: Pedro me ama o suficiente para viver o que eu planejei para ele. Pedro me ama o suficiente para cuidar daquilo que só eu podia cuidar, para fazer o que só eu podia fazer. Jesus deu a Pedro a missão que ele mesmo tinha. Como supremo pastor, Jesus deu a Pedro a missão de cuidar das suas ovelhas. Mesmo Pedro tendo falhado, eu quero te dizer nessa noite: Deus não está computando o teu passado, mas Deus pode computar o teu presente e o teu futuro. A tua atitude agora é o que vai determinar o teu amanhã. Então muda hoje, querido. Sabe, faz como Pedro, se for o caso, chora, resmunga mesmo diante de Deus, mas acima de tudo rasga o teu coração, se arrepende diante dele, diz: Senhor, eu falhei com o Senhor, mas eu não vou falhar mais daqui por diante. Senhor, eu já repeti muitas vezes esse erro, eu já caí muitas vezes nesse pecado, mas a partir de hoje eu decido viver uma vida de frutificação que vai mudar e transformar a minha vida para sempre. Decida, querido, porque tudo que Jesus precisa é de uma resposta sua, de uma decisão acertada para mudar a tua história para sempre. Amém. Pedro só precisou dizer 3 vezes e aquilo que ele tinha dito antes foi apagado.
O Senhor não considerou mais o passado. O Senhor considerou o que Ele estava dizendo naquele momento. Ei, nunca é tarde demais. E sempre ainda é tempo de você mudar a sua história. Amém. Que você saia nessa noite daqui certo. De que nesse ano da frutificação, você está disposto a mudar a rota, a mudar o procedimento, a mudar os hábitos, orar mais, ler mais a palavra, viver mais aquilo que você diz que crê, parar de ficar vindo para a igreja só pedir bênçãos ao Senhor e começar a ser bênção para as pessoas que estão lá. Amém. Toma essa decisão, querido, de viver no 2024 diferente. E eu quero finalizar com isso. Você que ainda não fez o rema, o que você está esperando? Pedro precisou do Senhor. Pedro precisou de experiências com Deus para descobrir uma versão dele que nem ele mesmo sabia que existia. E você aí, perdendo tempo, podendo fazer aquilo que pode ser feito por você, para que Deus possa também agir na sua vida. Sabe, a gente está com matrícula aberta, querido. Aprende mais da palavra. Você não vai ter prejuízo em aprender a palavra. Mas tenho que pagar. É melhor você pagar para obter conhecimento do que você pagar por não ter esse conhecimento. E eu vou te dizer, o preço por não ter conhecimento é muito mais alto, é muito mais caro. Muda de história hoje. Começa a transformar as tuas renúncias em resultados. Dá respostas ao Senhor. Muda a tua rota. E isso vai fazer toda a diferença na tua vida. Não estou dizendo isso para fazer propaganda do rema. Eu estou fazendo isso porque o meu interesse, como Paulo disse, é o fruto que aumente o teu crédito. O meu interesse é que você viva histórias como a de Pedro. Que as pessoas vão olhar e vão dizer, esse não era um pescador? Esse não era aquele homem que andava com Jesus? E vão olhar e vão dizer, ei, ele é cheio do Espírito. Ele é um homem intrépido. Ele é um homem que antes era iletrado, mas agora é eloquente. Ele é um homem que andou com Jesus, viu Jesus curar. E agora a cura acontece através dele. Que seja assim com você, querido. Comece essa semana diferente. Amanhã, quando você estiver no seu dia, não deixa para você orar no outro dia. Não deixa para ler a palavra na outra semana. Não espera chegar a quinta viva, o seminário de escatologia, para você abrir sua Bíblia de novo. Comece a ter tempo de devoção ao Senhor. É coisa simples. É você sentar durante 5 minutos para ler a palavra. 5 minutos de palavra na sua vida podem produzir 5 anos de resultados sobrenaturais. Só basta você querer. Começa a dar tempo de oração. Ora 5 minutos que seja. Mas muda a história. Faz como Pedro. Deixa o Senhor entrar na tua história. Apagar o teu passado. E transformar você em outra pessoa. Eu tenho certeza que no fim desse ano você vai chegar agradecendo. Porque você ouviu essa mensagem no início ainda. No mês de janeiro. Você conseguiu ouvir algo que pode transformar a tua história. E trazer frutos que você nem imaginava. Amém, querido? Eu quero aproveitar e perguntar se há alguém no nosso meio que está aqui nessa noite e deseja receber Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Ter sua história e sua vida transformada. Como eu te falei, a grande diferença entre o Pedro antes e o Pedro agora, que a gente leu e viu tantas passagens bíblicas mostrando, é que ele teve uma profunda experiência com o Senhor. Ele saiu de um simples seguidor, de um simples homem que via o que Jesus fazia, para um homem que agora vivia a vida de Jesus, para um homem que agora vivia segundo o poder de Jesus e a palavra de Jesus. Se você quer viver essa vida diferente, se você quer tomar uma decisão para mudar a tua história para sempre, eu quero te perguntar, o que você está esperando? Para quando você vai deixar essa resposta e essa decisão? Toma essa decisão hoje. Se você está aqui e quer entregar a sua vida de uma vez por todas ao Senhor Jesus, essa é a tua oportunidade. Faz um sinal bem alto com a sua mão. Eu quero orar por você e você vai ter a tua vida mudada. Sua história vai ser outra. Você é outra pessoa depois de ter conhecido Cristo. E você vai ter a tua vida mudada, como a história foi transformada em antes de Cristo e depois de Cristo. A tua vida também vai ser assim. Tem alguém que deseja receber Jesus hoje como Senhor e Salvador? Todos salvos? Há alguém que está aqui nessa noite e quer se reconciliar com o Senhor? Você andou com o Senhor, você estava firme nos caminhos de Deus, mas por alguma razão você se afastou, você se distanciou do plano de Deus, e você percebe que hoje é o dia de você voltar. O Senhor está esperando você de braços abertos, para te acolher, para te dar a honra devida como filho, e para apagar essa história ruim que ficou para o passado. Se você está aqui e quer se reconciliar, faz um sinal assim com a sua mão. Eu quero orar e te conhecer, eu quero orar por você. Tem alguém? Todos firmes. Você tem certeza disso? Você está pronto para a sua melhor versão? Glória a Deus, que bênção. Temos alguém que está aqui hoje e deseja receber o batismo no Espírito Santo, com a evidência bíblica de falar em outras línguas?
você ainda não foi revestido de poder, não sabe do que eu estou falando, eu quero dizer, é para você. Você precisa ser revestido de poder. Você precisa do batismo no Espírito Santo. Tem alguém? Glória a Deus. Todo mundo salvo, todo mundo firme, todo mundo cheio. Tem alguém que está aqui hoje e deseja receber imposição de mãos, oração, porque você está com algum sintoma, alguma dor, alguma enfermidade, e você quer sair daqui livre desse mal. Se você está aqui assim, nessa condição, levanta sua mão aí no seu lugar, eu quero orar por você. Ó, nós temos uma pessoa aqui, temos outra aqui. Fica com a mão levantada, você que precisa de oração. Isso, deixa bem alto. Eu preciso de 4 pessoas cheias de fé ao redor dessas irmãs e ao redor daquele irmão que está com a mão levantada. Queria 4 irmãs com as irmãs, 4 irmãos com o irmão que está lá atrás com a mão levantada também. Eu preciso que você imponha as mãos com ousadia, porque o poder de Deus opera sobre você, através de você. A Bíblia diz que Jesus já levou sobre si todas as nossas dores e enfermidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e por suas pisaduras nós já fomos sarados. Nós não seremos, nós já fomos. Pai, eu creio na sua palavra e eu declaro agora mesmo, os meus irmãos desfrutando de cura e saúde divina, agora mesmo o teu poder operando sobre eles, e eles sendo curados, livres desse mal, livres dessas dores, livres desses diagnósticos. Pai, eu declaro eles desfrutando da vida plena que há em Cristo, agora mesmo o sacrifício de Jesus se cumprindo sobre eles, trazendo a eles aquilo que foi resultado da renúncia de Jesus. Cura sobre eles agora mesmo, Pai. Cumpra a sua palavra, que diz que se nós impusermos as mãos sobre os enfermos, eles ficarão bem. Eu declaro eles ficando bem agora mesmo. Alívio imediato em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Aleluia, glória a Deus. Se você estava sentindo algo que não podia fazer, algum movimento, alguma dor que estava limitando, tente fazer agora. O poder de Deus está aqui, eu tenho certeza que você está curado. Glória a Deus, glória a Deus. Diga, eu sou curado. Cristo Jesus levou todas as dores e todas as minhas enfermidades. Eu sou curado pelas pisaduras de Jesus. Aleluia, glória a Deus, que bênção. Glória a Deus. Estamos chegando ao final, mas eu não posso encerrar sem saber onde estão as pessoas que nos visitam pela primeira vez. Onde estão vocês que nos visitam, que também levantaram a mão no início? Lembra que foi falado que você tem aí um acesso à sala VIP, onde você vai ter algo para comer, algo para beber, tem um presente para você. Essa pulseirinha que você recebeu vai te dar esse acesso. E eu queria pedir, por gentileza, para que você que nos visita se dirija agora àquela equipe que está acenando ao final ali, na saída. Eles estão lhe aguardando, a sala está lá, você pode sair quando quiser. Nós só queremos te acolher com amor e honra. Uma salva de palmas para os nossos visitantes. Glória a Deus. Que bênção. Quero aproveitar e recomendar alguns títulos que estão correlacionados ao tema da mensagem de hoje. Nós temos aqui, por exemplo, o livro do irmão Kenneth Hagin, livrinho pequeniníssimo, fino, baratinho, você encontra lá no Verbo Shop, Aprendendo a Esquecer, como perdoar a maneira de Deus. Eu falei muito sobre essa importância de esquecer o passado, eu queria recomendar profundamente esse livro. Temos também o Espírito dentro de nós e o Espírito sobre nós, esse livro do irmão Hagin, que é um clássico, necessário demais para a gente aprender sobre as duas experiências da vida cristã, o novo nascimento, que é quando o Espírito Santo vem dentro de nós, habitar em nós, e o batismo no Espírito Santo, que é o momento em que nós recebemos o Espírito Santo sobre nós. São duas experiências diferentes. Você vai aprender muito sobre isso e sobre os resultados de cada uma delas através desse título. E temos também a respeito dos dons espirituais, um livro do irmão Hagin que vai falar sobre a manifestação do Espírito e como nós podemos ser usados pelo Espírito Santo em dons diversos, como discernimento de Espírito, a palavra de sabedoria, a palavra de conhecimento. Você tem interesse e curiosidade sobre esses dons e muitos outros, pelo menos os 9 dons que aparecem ali nos textos bíblicos. Você quer aprender sobre isso? Adquire esse título e você vai aprender muito mais. Com certeza vai edificar a sua vida. Ou então você pode também dar a alguém como um presente, eu tenho certeza que vai ser bênção. Lá atrás, no nosso hall de entrada hoje também nós temos cantina acontecendo, organizada pelo departamento de música, e me contaram no primeiro culto que se você comprar o lanche, eles vão cantar uma música para você. Então você compra o lanche e exige a música, tá bom?
Estou esquecendo alguma coisa? Lembrando que quinta-feira nós não temos Quinta Viva, nós temos seminário de escatologia. Acontecendo a partir das 19 horas, vamos ter um tema especial sendo estudado na quinta, na sexta e no sábado. Então, vem logo na quinta, não falta na sexta e também não falta no sábado para você aprender tudo sobre escatologia. E você vai sair daqui sabendo até quem é o anticristo. Não, estou brincando, vai não. Mas você vai aprender muito, traz pessoas com você. Você com certeza vai ser instrumento de Deus para que pessoas aprendam a palavra. E quem sabe, você vai também ser um aluno rema ou vai trazer alguém para ser aluno rema. E a palavra vai transformá-lo na melhor versão que ele conhece da sua vida. Amém? Temos também lá atrás no hall, na secretaria, as matrículas do Rema estão a todo vapor. Se você gosta de desconto, você não pode deixar para fazer na próxima semana a sua matrícula. Você precisa fazer ainda essa semana para aproveitar o desconto especial de 15%, que vai só até o dia 31 de janeiro. Então, corre e garante, porque quando a gente tem 5% de desconto, a gente já quer logo fazer aquela compra. Imagine se tiver 15%. Né? Vai valer muito a pena e eu tenho certeza que você não vai se arrepender dessa decisão. Amém? Então, eu quero declarar você indo na paz, sendo um abençoado, praticando a palavra e, acima de tudo, frutificando, transformado numa nova pessoa, pelo poder de Deus e pela palavra. Fica pronto. Boas decisões, boas escolhas e oportunidades estão diante de você e você vai acertar em cada uma delas. Fica atento ao telefone, deixa ligado, porque ele vai tocar. Boas notícias estão vindo na sua direção. Amém. Vai na paz. Amamos você.